Esta apresentação enfoca a produção de conhecimento pela reflexão sobre a prática profissional em saúde. Como o conhecimento produzido no próprio trabalho em saúde pode contribuir para sustentar a própria prática em diversos cenários de atenção à saúde. A organização e a atenção em saúde requerem múltiplas formas de conhecimento e experiência, retiradas de uma ampla gama de fontes. Atualmente se entende cada vez mais as limitações de produzir conhecimento separadamente dos locais, dos contextos onde esse conhecimento será aplicado, pois existe uma necessidade de criação colaborativa de conhecimento, ou seja, coprodução do conhecimento, no próprio contexto onde ele será aplicado, a partir das experiências dos profissionais e que retorna à prática deles e as reformula ou contribui para ajustá-la com base nos conhecimentos gerados. O que é praxis? Se formos ler no dicionário, a praxis é um substantivo feminino que significa prática, ação concreta. Então, praxis é a parte do conhecimento voltada para relações ou uniões, né, dialéticas entre teoria e prática. Então, a praxis é essa articulação dialética entre a teoria e a prática. Praxis é um termo grego, ou melhor, que provém do grego e que significava prática. Hoje é um conceito que é utilizado em oposição ao conceito de teoria. Praxis significa atividade, significa ação. Foi Aristóteles que consagrou a praxis como um termo filosófico. Então, é um conceito que é muito anterior à filosofia marxista, ainda que com raízes no pensamento de Aristóteles, foi por intermédio do pensador Karl Marx que esse conceito se consolidou e progressivamente se aprofundou, passando a ser o elemento central do materialismo histórico. Então, compreender o conceito de praxis leva em conta a perspectiva crítica em educação. Na educação, onde essa perspectiva crítica tem uma contribuição para a prática pedagógica na formação crítica do aluno e nas relações que são estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem entre docentes e discentes. Aqui há uma citação direta deste autor, em um trabalho cuja referência está aqui na base do slide,
em que ele escreveu: nós empregamos a palavra praxis, aqui grifo nosso, para expressar a forma como os praticantes usam teorias. Então, aqui se vê, aqui não eu não estou mais lendo a citação direta, mas apenas aqui estabelecendo a relação dialética entre prática e teorias. Profissionais que estão praticando, estão em ação, eles usam teorias. Continuando a citação direta, usam teorias para informar as ações práticas que eles realizam e reflexões sobre essas ações para desencadear a busca de novas teorias. Voltarei a mencionar essa reflexão sobre as ações mais adiante, quando mencionar a contribuição do pedagogo Sean, pedagogo americano, que estudou a reflexão crítica na formação de professores. Assim, passa-se a aceitar a praxis como uma propriedade humana que emerge por meio da constante interação cotidiana entre teoria ou compreensão e prática ou ação, ou como a síntese dinâmica entre o mundo interior dos conceitos abstratos e o mundo exterior de experiências concretas. Aqui podemos ver que na praxis reflexiva, um foco dominante, principalmente na educação, na área da saúde, tanto para estudantes quanto para profissionais da área, é a aprendizagem experiencial, que está muito relacionada à praxis reflexiva na educação na saúde. Por meio de um modelo de aprendiz e de aprendizado, onde os estudantes são expostos a uma variedade de cenários e condições da atenção à saúde de indivíduos e de coletividades, por meio da observação, inicialmente, e depois por meio da prática. No entanto, a aprendizagem experiencial pode não ser suficiente para atender à necessidade dos profissionais de saúde serem autoconscientes, flexíveis e para compreenderem perspectivas alternativas, soluções outras que não a hegemônica em uma determinada discussão para a tomada de decisão. E também no contexto da multiculturalidade das comunidades de uma forma geral. Então, as habilidades de reflexão crítica são reconhecidas como uma fonte, como um método, como uma forma de pensar e também como um processo de análise da própria prática, que é apreendida pela aprendizagem experiencial e que permite aprender e reconstruir a prática profissional de forma permanente. Embora
haja evidências de crescente interesse na ideia de reflexão crítica e de sua relevância na prática profissional em saúde, tem havido muito pouca crítica e muito pouco estudo, uma escassez de estudos que enfocam as teorias sobre a praxis reflexiva. E como essas premissas teóricas podem informar sua inclusão em programas de educação em saúde e mesmo quando o foco é na pesquisa para a produção do conhecimento, no desenvolvimento de sua epistemologia, né, que está na base daquela teoria, esse foco, ele precisa estar voltado para a sua aplicabilidade na prática, para orientar tomadas de decisão na prática. Então, essa praxis precisa ser reflexiva. Como mostram estas autoras, Delany e Watkin, nesse artigo, cuja referência está aqui na base do slide, a reflexão crítica tem sido explicada por três teorias principais. A primeira teoria é a da reflexividade. Então, a reflexividade como um nível de consciência das origens culturais, políticas, sociais, linguísticas, ideológicas, econômicas, da própria voz e da perspectiva de alguém em relação ao tema, ao problema que está sendo estudado. Então, quando falo em voz, me refiro à consideração da perspectiva das pessoas envolvidas. A perspectiva do profissional de saúde dentro do serviço de saúde, a perspectiva do usuário desse sistema de saúde, que tem que ser considerada também. Então, na perspectiva da reflexividade, há um reconhecimento de múltiplas realidades e também de consciência crítica dos efeitos e das relações de poder nas práticas de ensino e aprendizagem. Os alunos precisam ser incentivados a adotar atitudes de mente aberta, de forma autêntica e com responsabilidade para permitir que explorem abertamente suas experiências com alguma profundidade para discutir ações e soluções para os problemas com os quais se defronta na prática. Do ponto de vista ainda da reflexividade, os alunos precisam ser estimulados a refletir sobre a sua própria prática. O aluno será reflexivo sobre sua própria perspectiva, sua própria posição adotada como aprendiz ou como praticante, para desenvolver formas de desafiar e mudar a sua prática profissional. E aí, nesse processo,
o aprendiz vai negociando a natureza complexa dessa prática, porque a prática em saúde, a prática do cuidado em saúde é complexa. E por meio de um processo também de desconstrução de um determinado evento ou fenômeno ou problema que os alunos possam explorar e que possam explorar também com diferentes bases de conhecimento, tanto teórico, quanto experiencial, quanto pessoal, e também com influências socioculturais e suas próprias respostas psicoemocionais. Ao explorar a premissa de ação de cada discente, antecipado, nesse caso, uma premissa, né, que o aluno tem antecipada, de que o conhecimento coletivo do grupo, né, dos seus pares, atua para validar ou então para oferecer uma crítica gentil das construções que estão subjacentes às suas vivências, às suas experiências e aos conhecimentos teóricos que já foram obtidos, conhecimentos teóricos prévios. E isso é importante para ajudar a encontrar soluções, novas perspectivas, alternativas para a solução dos problemas. Então, embora a teoria da reflexividade tenha sido tradicionalmente associada a paradigmas de pesquisas qualitativa, pesquisas de abordagem qualitativa, é cada vez mais reconhecida como importante na prática do cuidado em saúde. A reflexividade tem ligações claras com a prática reflexiva como meio de aumentar a consciência de como valores e crenças pessoais se interconectam com contextos sociais e contextos ambientais. A teoria baseada no pós-modernismo é a segunda perspectiva teórica. Essa teoria envolve questionamentos do pensamento modernista, ou seja, aquele pensamento da Idade Moderna, surgido com a Revolução Científica, que é considerado linear, unificado e reducionista, mecanicista, em contextos de prática profissional em saúde. Porque nessa teoria se valoriza e se espera a incerteza em contextos de complexidade. E é preciso que o aprendente e o praticante sejam humildes, tenham humildade no sentido de serem autoconscientes em relação à sua própria posição dentro de múltiplas realidades e perspectivas. Então, entendido dessa maneira, a teoria baseada no pós-modernismo fornece uma estrutura para construir e desconstruir, como mencionei há pouco, desconstruir significados e conhecimentos por meio do diálogo, em um meio em que se quebrem barreiras criadas por posições e conhecimentos privilegiados, hegemônicos ou arraigados, e possibilita
a crítica, a análise e a desconstrução desses sistemas hegemônicos de conhecimento e prática, mas não de uma forma necessariamente que seja aplicada na prática profissional. E essa teoria foi definida como uma perspectiva que valoriza o empirismo e o conhecimento unificado, mas posiciona esse conhecimento como uma das muitas perspectivas do trabalho profissional. Essa estrutura teórica fornece um caminho para abraçar a diferença, a complexidade e uma maneira de incluir e perceber as perspectivas sociais, multiculturais e também psicossociais no processo de aprendizagem e trabalho. Então, quando aplicada a um programa, a um projeto, a um plano de reflexão crítica, esta teoria fornece uma estrutura para construir e desconstruir a compreensão e o conhecimento por meio de diálogos em pequenos grupos de discussão, em comunidades de aprendizagem colaborativa. O terceiro paradigma teórico subjacente à praxis reflexiva é a teoria crítica. Esta teoria fornece uma estrutura para construir digamos, um entendimento da influência, né, do conhecimento e da prática e fornece, por meios teóricos, formas em que os alunos possam ser mais autoconscientes dos fatores que influenciam cultural e historicamente o seu aprendizado, no cuidado em saúde. No contexto da reflexão crítica sobre a prática do cuidado em saúde e a aprendizagem, esta é uma teoria relevante, porque fornece uma maneira de descrever e distinguir entre a realidade empírica e a realidade baseada em evidências com outras realidades e perspectivas. Portanto, essa teoria oferece uma nova maneira de entender a prática e é potencialmente emancipatória. Emancipatória no sentido conhecido por nós na teoria em todo o aporte oferecido pelo educador brasileiro Paulo Freire. Então, essas três perspectivas teóricas, elas são usadas para promover, né, para levar ao desenvolvimento de programas educativos de reflexão crítica voltada para a prática. E a reflexão crítica é aquela
que promove o engajamento com o ambiente de aprendizagem, com a prática, por meio de um processo, como eu já disse, de desconstrução, por meio da discussão, do diálogo, e essa desconstrução ela é seguida pela reconstrução das perspectivas do conhecimento a partir das vivências, das experiências e da reflexão dos aprendentes. Nestas perspectivas teóricas, educadores e pesquisadores usam a reflexão como meio de facilitar a conscientização e o conhecimento dos alunos sobre suas práticas e epistemologias de aprendizagem. Então, destaca-se essa base teórica da praxis reflexiva, da reflexão crítica, que são meios para também obter formas de interrogar, de questionar o rigor e a relevância de um processo de aprendizagem na própria prática do cuidado em saúde, e o que facilita a identificação de como ela se articula com outros fundamentos filosóficos da prática do cuidado em saúde e da educação na saúde. Este artigo enfoca essas teorias, essas perspectivas teóricas sobre a prática reflexiva crítica na educação e na educação na saúde. Quando mencionei o educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, vamos precisar, né, resgatar muito do que este importante pedagogo fez pela educação, não só no Brasil, mas em outros países. E aí menciono a reflexão da ação, a reflexão na prática educativa e, aqui nesse contexto, na prática educativa na saúde. E a reflexão na prática, ou a reflexão na ação, traz consigo um saber que está presente nas ações profissionais, podendo ser compreendido também como conhecimento técnico, ou busca de soluções para problemas da prática, ou seja, é o componente que orienta toda atividade profissional e se manifesta no saber fazer. E para saber fazer, é preciso aprender fazendo. Então, uma das principais referências quando o assunto é reflexão na prática educativa é o pedagogo americano Donald Schoen. Por meio de suas pesquisas, Donald Schoen contribuiu de forma única para uma nova visão sobre a formação de professores. Schoen fundamentou seu trabalho na teoria de John Dewey, na qual é enfatizada a aprendizagem por meio
do fazer. Então, não se pode ensinar o estudante aquilo que é necessário ele saber, mas se pode instruir, facilitar o seu aprendizado, porque ele tem que perceber por si próprio e à sua maneira as relações entre meios e métodos empregados e os resultados a serem atingidos na aprendizagem. Ninguém mais pode ver por ele, e ele não poderá ver apenas ensinando-se a ele, mesmo que esse processo de ensino, de forma correta, possa guiar seu olhar e ajudá-lo a ver o que ele precisa ver. Então, esse estudo, aliás, este livro aqui, traduzido, de Donald Shaw, Educando o Profissional Reflexivo, um novo design para o ensino e a aprendizagem, enfoca essa questão importante da aprendizagem reflexiva e menciona essa forma, né, de ver o processo ensino-aprendizagem. Porque nessa perspectiva, John, John Dewey propõe uma nova epistemologia da prática, uma epistemologia na prática que se fundamenta nos conceitos de conhecimento na ação e reflexão na ação. Então, o conhecimento na ação é o componente que está diretamente relacionado com o saber fazer, que é espontâneo e que surge na própria ação. E a reflexão se revela a partir de situações imprevistas produzidas pela ação, e nem sempre o conhecimento na ação é suficiente no processo de aprendizagem. Porque são descritos 3 tipos distintos de reflexão, segundo Donald Shaw, a partir, né, da teoria de John Dewey. A reflexão sobre a ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. A reflexão sobre a ação pode ter contribuído para um resultado que é inesperado em determinada situação. A reflexão na ação é quando o aprendente e seus pares e o facilitador desse processo refletem no meio da ação, sem interrompê-la. Então, o pensamento conduz a dar uma nova forma ao que se está fazendo. E quando se está realizando aquela prática, possibilitando que se interfira na situação que está se desenvolvendo. Então, antes dos estudos de Donald Shaw, acerca da reflexão na prática docente, o pedagogo e sociólogo John Dewey já definia a reflexão como um processo de questionamento que emerge da dúvida
emerge da hesitação em busca de evidências para solucionar problemas e para emancipar o aprendente de seu habitual exercício de aprendizagem, motivado muitas vezes pela mera impulsão e sem qualquer avaliação do seu próprio aprendizado. Então, nesse processo de reflexão na prática educativa, John Dewey, né, como é muitas vezes pronunciado, John Dewey já definia essa prática reflexiva como essencial no aprendizado. E Donald John também menciona que, caso um professor se sinta pronto, depois de uma longa experiência em sala de aula, é preciso observar sua prática para que não se acomode com as soluções e caminhos que são trilhados, que foram trilhados até aquele momento. E Donald John utilizou pesquisas e princípios de Dewey, né, John Dewey, eu tenho o hábito de chamar Dewey, né, mas se pronuncia John Dewey. E, ao considerar a prática o principal suporte para desenvolver uma teoria. Então, John elevou a relevância das experiências em sala de aula, dando uma nova ênfase aos problemas encontrados nela, ou então em outros contextos de prática, em outros cenários de prática que na saúde podem ser a unidade básica de saúde, pode ser a sala de emergência de um hospital, pronto-socorro, pode ser uma enfermaria de um hospital terciário. Então, para este pedagogo, um bom professor não é aquele que se limita a lecionar um currículo normativo, apresentando primeiro a teoria e indicando depois sua aplicação, porque as situações enfrentadas em um cenário de aprendizagem são muito variadas e as respostas dos problemas nem sempre são encontradas prontas. Então, ele afirma que um bom docente é aquele que é capaz de examinar a complexidade dos problemas enfrentados no contexto da aprendizagem e de uma forma criativa, buscando uma junção do conhecimento prático com a teoria, ou seja, por meio da praxis reflexiva. Então, Donald John coloca ou enfatiza, ou valoriza essa experiência e a reflexão sobre ela, e propõe uma epistemologia prática com a construção do conhecimento, a produção do conhecimento, ocorrendo por meio da valorização da prática profissional, ou seja, o conhecimento na ação. Seguindo, a reflexão como parte do desenvolvimento profissional permanente na saúde, ou seja, para os próprios trabalhadores da saúde, não só os estudantes da saúde,
dos vários cursos de graduação da grande área da saúde, a reflexão, ela é uma boa prática na educação da área da saúde. Na área da saúde coletiva, principalmente, embora não haja formação, ou seja, uma preparação, né, formal ou um ensino da reflexão, espera-se que a reflexão faça parte desse desenvolvimento profissional permanente na saúde. E a reflexão contribui para a aprendizagem, tanto nas dimensões emocionais, né, psicossociais, bem como na dimensão cognitiva. E na prática, os aspectos cognitivos são mais facilmente avaliados do que aspectos psicossociais, né, psicoemocionais, que são mais dificilmente capturados pelos processos de avaliação mais tradicionais. Então, é preciso que se faça menção à teoria experiencial. A aprendizagem ocorre na forma de um ciclo, como mostra esta figura, e nesta figura podemos ver o papel da reflexão de forma bastante evidente. Essa ilustração é baseada na teoria experiencial de Kolbe, né, e foi idealizada pelo próprio David Kolbe e seus colaboradores, e esquematizada em forma de diagrama dessa maneira. Para que a aprendizagem seja efetiva, é necessário que os aprendizes tenham principalmente 4 habilidades, segundo a teoria da aprendizagem experiencial de David Kolbe, e que são resultantes de dimensões dialéticas, né, que se articulam entre abstração e concretude, então, entre a experiência concreta e a conceituação abstrata, e formando um ciclo, mas não só bifásico, entre a experiência concreta, que significa o sentir do aprendente, e a conceituação abstrata, que é o pensar, mas como um ciclo quadrifásico. Aqui está também, além da experiência concreta e da observação e da conceituação abstrata, temos também a observação reflexiva e também a experimentação ativa. A observação reflexiva é o observar, e a experimentação ativa é o fazer, que já mencionei há pouco. Então, a, a pessoa, o aprendente, progride por meio de um ciclo de 4 etapas. Ter uma experiência concreta, seguida de uma observação e reflexão sobre esta experiência, que leva à formação de conceitos abstratos, que é a análise, e generalizações, ou seja, conclusões a partir do pensamento, né, da reflexão crítica, que são, então, empregadas para testar
hipóteses em situações futuras, resultando em novas experiências. Então, David Kolbe vê o aprendizado como um processo integrado. E cada um desses estágios descritos se apoia no outro estágio, e esses estágios, porque é uma experiência quadrifásica, se apoiam mutuamente e alimentam o estágio seguinte. Então, é possível também entrar nesse ciclo em qualquer um desses estágios e segui-lo por meio de sua sequência lógica. Então, não é possível falar de produção do conhecimento, educação na saúde e também em praxis reflexiva, reflexão crítica, sem falar, né, na teoria experiencial de David Kolbe. Aqui, além desses quatro estágios, há aqui essas outras caixas aqui no diagrama, que significam os estilos de aprendizagem. Então, o David Kolbe idealizou esses 4 estilos de aprendizagem, o divergente, o assimilador, o convergente e o acomodador. O divergente que sente e observa, e ele articula a experiência concreta com a observação reflexiva. O assimilador é aquele que articula o pensar e o observar. Ele une a observação reflexiva com a conceituação abstrata. O convergente articula o fazer e o pensar, ou seja, a conceituação abstrata e a experiência ativa, ou seja, o pensar e o fazer. Uma das minhas orientandas no mestrado Prof. Saúde empregou a teoria experiencial de Kolbe na sua dissertação de mestrado. Então, ela começou o mestrado em 2017, concluiu em 2019, e defendeu sua dissertação aplicando a teoria experiencial de Kolbe em sua pesquisa de campo, que foi realizada na UFERSA, né, a Universidade Federal do Sertão, do Semiárido, aliás, UFERSA, na cidade de Mossoró, né, onde ela é docente, né, no curso de medicina. Então, agora seguindo, ah, há uma variedade de teorias, já mencionei aquelas 3 teorias, a teoria da reflexividade, a teoria baseada no pós-modernismo, a teoria crítica, mas há várias teorias e também há vários enfoques, há várias correntes que podem ser encontradas na literatura educacional, e esses autores, Jayat Tilek e Meck, realizaram uma revisão da literatura e observaram que é importante reconhecer a influência psicoemocional e desafiar as próprias ideias e crenças
no processo de ensino-aprendizagem. E, nesse processo, a reflexão aumenta o desenvolvimento pessoal, levando à autoconsciência. E se o foco da reflexão for a melhoria no atendimento aos pacientes, né, ao cuidado à saúde, a reflexão ajuda a ampliar e a desenvolver conhecimentos e habilidades não apenas clínicos, mas para além da clínica, ou seja, no abrangente cuidado em saúde. Então, a reflexão promove a eficácia e a eficiência ideais em um sistema de saúde complexo e em constante evolução, por meio de profissionais que reavaliam sua própria prática na educação permanente em saúde. E a reflexão lembra os profissionais qualificados que não há um ponto final para aprender sobre sua própria prática cotidiana. Então, esse é o próprio conceito da educação permanente em saúde. Então, onde existe a prática da reflexão crítica, tende a se concentrar no aprendizado, né, tanto individualmente quanto coletivamente, em momentos específicos ou em elementos específicos da prática do cuidado em saúde. Isso, no entanto, pode ser apenas uma parte da experiência, porque muitas ações de saúde são interdisciplinares. Geralmente, na atenção primária à saúde, a ação ocorre em equipes interprofissionais e envolve também intervenções em várias fases. O envolvimento do aluno é um princípio fundamental da educação, chamada de andragogia, que é a educação de adultos. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para acessar o meu podcast Andragógica, que é hospedado na plataforma Spotify. Então, a educação de adultos está como uma digamos, das vertentes, né, da educação, onde a prática reflexiva se aplica de maneira a aumentar a eficiência e a eficácia da aprendizagem na saúde. Então, a reflexão que faz parte da educação pode ser vista à luz da educação de adultos ou melhor, da andragogia. Por quê? Os indivíduos adultos precisam se apropriar e se engajar na definição de sua própria agenda de aprendizagem. Portanto, o mero ato de refletir sustenta o modelo andragógico, porque os adultos precisam ser capazes de estabelecer o propósito da atividade que está sendo empreendida e identificar como lidar efetivamente com as situações da vida real. Então, é preciso haver oportunidade para refletir como indivíduos, bem como em equipe, de maneira que, durante a realização, né, de projetos, de programas de aprendizagem, a reflexão possa ser empregada como uma ferramenta para facilitar aos profissionais da saúde a avaliação de suas crenças, de seus valores, de suas abordagens na prática. Esses fatores determinam como os indivíduos
pessoalmente e também as próprias políticas e programas que eles seguem atuam como agentes de mudança. E alunos adultos, eles são mais propensos a acreditar e a incutir ideias que eles ajudam a criar. Então, o ambiente pode fornecer muitas atividades estruturadas e geram ideias, conceitos ou técnicas, planos, se for tomada uma decisão ativa de fazer isso. Então, o praticante e o aprendente podem, então, experimentar, às vezes até surpresa, perplexidade ou até uma certa confusão associada a situações novas. E refletindo sobre o evento ou os eventos que estão sendo vivenciados, com a compreensão prévia que eles já tiveram por meio da teoria ou de outras vivências, terá como comportamento resultante a reflexão crítica sobre a ação, o que levará o aprendente a uma nova compreensão. Então, nessa revisão destes autores, nesse artigo, cuja referência está aqui na base do slide, no final eles recomendam a reflexão sobre fatores externos e internos. Esses fatores, eles podem ser igualmente aplicados à aprendizagem na saúde, na formação profissional na saúde, porque eles incluem influências políticas, sociais, profissionais, que são exemplos de fatores externos, e também de atitudes, habilidades, experiências e dinâmicas de equipe, que são exemplos de fatores internos. A implicação que isso traz para os profissionais de saúde, tanto individualmente quanto no aprendizado colaborativo em equipes, é considerar quando e como eles refletirão como parte de seu ciclo de aprendizado permanente. Será necessário estabelecer se o ato de reflexão deve ser feito individualmente ou como parte de um aprendizado em equipe, ou então de ambos, em um processo misto. Sendo um campo assim menos reflexivo no passado, a aprendizagem a aprendizagem era chamada também de capacitação, de aprendizagem ou formação continuada, ela era menos reflexiva do que a educação permanente em saúde. E é possível recorrer a teorias e modelos que já existiam, né, antes de se enfocar e de se valorizar a educação permanente em saúde, pelo meio da praxis reflexiva, porque há muitas teorias que existem, né, desde o final do século XIX e se desenvolveram no decorrer do século XX, como o comportamentalismo, a teoria cognitiva, o construtivismo, e que também podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, reflexivo analítico, né, porque vai além da pura descrição. Então, como resultado de atividade que é prática, né, que é ação, e que atribui significado aos fenômenos da própria atividade, do próprio trabalho cotidiano, aqui eu tenho aqui.
continuar. Então, aqui, continuando, como dizia, que, como resultado dessa associação entre dialética entre teoria e prática na praxis reflexiva, os profissionais da saúde desenvolvem também um corpo de conhecimento que abrange conceitos que estão dentro do seu campo de atuação e que são aplicados em qualquer outro campo também de prática profissional. E no caso da saúde, pode ser aplicado no ensino, na assistência, na pesquisa, na gestão, na administração da atenção à saúde, no trabalho interprofissional, em projetos de extensão também. E essa perspectiva da praxis reflexiva, como mostram essas autoras, esses autores, aliás, um autor e uma autora, enfatiza que esse processo de reflexão ou de praxis reflexiva é encontrado em metodologias ativas, como a problematização. Então, a problematização, a aprendizagem baseada em problemas e muitas outras metodologias ativas são muito bem aplicadas na praxis reflexivas na educação em saúde. Então, há uma variedade de maneiras de, como eu coloquei aqui no slide, ou de métodos, né? Maneiras de refletir, ou então de métodos de reflexão, como a redação de diários, redação de textos, né? Discussões em grupos, uso de tecnologia da informação, de mídias digitais, como a produção de blogs. Eu tenho um blog há 15 anos, né, que é o Semioblog Humanitas, e nesse Semioblog eu reflito sobre a minha própria prática docente. E, claro que, como eu disse antes, essa perspectiva pode ser individual ou em dinâmica em equipe, né? Então, é um aprendizado a partir de experiências relevantes. Como eu mencionei, a problematização e outras metodologias ativas enfatizam ainda essas autoras, né, que são autoras brasileiras da área de enfermagem, elas enfatizam nesse artigo, cuja referência está aqui na base do slide, que esse processo de reflexão ou de praxis reflexiva é encontrado nessas metodologias ativas, como a problematização, como estratégia de formação para a abordagem integral do processo de saúde, adoecimento, no cuidado. A problematização é considerada uma estratégia muito favorável à formação de profissionais criativos nos serviços de saúde, promovendo uma visão mais ampla do cuidado em saúde, embora os serviços apresentem uma visão geralmente reducionista da saúde.
a própria gestão tem, muitas vezes, uma visão reducionista. E esse é um desafio que se coloca aos profissionais para mudar essa realidade. Então, houve, em 2005, não é, a criação pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, o Programa Nacional de Reorientação de Formação Profissional em Saúde, o PRO-Saúde, que foi baseado na necessidade de abarcar a complexidade do processo saúde e doença, ou saúde e adoecimento, que exige uma formação em cenários de prática diversificados, com estratégias pedagógicas por meio de metodologias ativas para instrumentalizar os estudantes, profissionais da saúde, para o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Então, a problematização opera como instigadora da mudança e da reorientação, né, como aconteceu no ProSaúde, que foi uma política de reorientação da formação profissional na saúde, e, como eu dizia, da reorientação da formação dos profissionais da saúde, e que tem reflexos significativos na prática profissional, o que permite criticidade, baseia-se na criatividade e estimula a reflexão e a ação sobre a realidade. É também uma estratégia que permite o maior envolvimento e motivação dos estudantes, e quando confrontados com um problema na prática do cuidado em saúde, eles examinam, eles avaliam, eles refletem, enquanto estabelecem relações com suas próprias experiências, ressignificando suas descobertas. E, a partir dessa motivação e do seu maior envolvimento, o estudante busca novas informações e produz conhecimento, visando encontrar ou então formular respostas que possam solucionar os impasses que foram identificados na problematização. E isso vai promovendo o seu próprio desenvolvimento. Então, para Paulo Freire, a ação de problematizar enfatiza a praxis, na qual o sujeito busca soluções para as ações baseadas na educação problematizadora. E, nesse caso, é o aprender como fazer, como mencionei há pouco, a propósito de, do pedagogo, das contribuições do pedagogo Sean, e também de Dewey. Então, é o aprender como fazer, que ocorre por meio de estratégias ativas, além das experiências em cenários de prática, e isso torna o aprendente capaz de transformar sua prática por meio da sua própria ação, ao mesmo tempo em que ele também se transforma, né? Então, esses são ensinamentos de Paulo Freire e que também são mencionados nesse artigo de Matia e colaboradoras, publicado em 2020. Elas fazem menção à obra de Paulo Freire, Conscientização, e também a obra Pedagogia do Oprimido.
As teorias do conhecimento e os métodos de reflexão sobre o próprio conhecimento produzido fornecem a plataforma teórica a partir da qual os objetivos instrucionais são desenvolvidos. Então, fornece aos estudantes espaço e tempo para avaliar processos individuais de aprendizagem dentro de cada temática que é posta à discussão, chama a atenção para a influência dos impulsionadores, que são fatores que influenciam a aprendizagem, que são tanto internos quanto externos, né? Compreensão pessoal, motivações, valores e princípios da prática, e também destaca diferentes formas de conhecer e aprender sobre a prática em saúde. Então, os alunos, eles precisam ter uma compreensão clara do processo de reflexão crítica e como aplicar essa reflexão crítica no ambiente de ensino-aprendizagem e saúde. E ser capazes de usar a reflexão crítica para auxiliar a integrar conceitos teóricos à prática profissional. Então, é aquela dialética, é aquela união dialética entre teoria e prática. E ser capaz de refletir, né, criticamente, identificando elementos também que sustentam suas próprias crenças pré-existentes, e ao analisar crenças, valores e valores pré-existentes, eles são capazes de atuar no problema que está em discussão e chamar atenção para as suas formas pessoais de entender e abordar as situações de aprendizagem, de modo que isso é transferido, isso é validado, né, pelos seus pares na discussão. Então, em uma discussão, assim, em práticas pedagógicas com metodologias ativas, o grupo deve ser estimulado a explorar o aprendizado coletivo. O grau de similaridade, né, das colocações e a relevância da reflexão crítica produzida colaborativamente para a prática. Então, assim, finalizo aqui a apresentação desta temática, uma temática que foi apresentada sob a forma de uma revisão narrativa e também com base na minha própria reflexão, minhas próprias reflexões docentes, ou seja, na minha praxis reflexiva. E assim finalizo esta apresentação. Até a próxima.